Os Voos Secretos da CIA, um livro de autoria do meu amigo Rui Costa Pinto, que tive a honra de prefaciar, eu costumo dizer que começa desde logo por ter um título errado, porque os voos eram secretos. Quando ele começou a investigar a existência dos voos, ninguém admitia que os voos tivessem existido, mas hoje em dia penso que já ninguém põe em causa que eles tenham existido. O problema que resta é saber se as autoridades portuguesas, e é concretamente de Portugal que estamos a falar, tinham conhecimento ou não tinham de que esses voos ocorriam e que nesses voos se praticavam ilegalidades, eventualmente crimes, que de resto estão ainda em investigação no Ministério Público. É um livro que representa uma investigação jornalística com uma consistência e uma solidez rara em Portugal. Aborda vários problemas muito atuais que têm a ver com os serviços de informações, com a mudança de responsáveis nos serviços de informações, com decisões do Estado português relativamente à passagem de voos da CIA e a relação entre mudanças que ocorreram nos serviços de informações e justamente este dossiê dos voos da CIA. É um livro que levanta vários problemas atuais, como disse. Um deles é o problema dos mecanismos modernos de censura. Nós estávamos habituados, classicamente, a pensar que a censura era um senhor por trás de uma secretária que, com um lápis azul, riscava folhas e textos que não podiam sair. Hoje em dia, esses tempos passaram, já não estamos propriamente nessa fase, estamos numa fase mais complexa e elaborada, em que os mecanismos censórios muitas vezes se exercem impedindo as investigações e as notícias de saírem sem papéis, sem lápis, por razões de interesse, por razões de negócios dos grandes grupos de comunicação, que levam a que muitas vezes a investigação jornalística morra na praia. Foi justamente o caso, só que desta vez, ao contrário do que é costume, o jornalista decidiu mostrar o que tinha feito ao público. E isso é um serviço público. Saber-se que a imprensa de referência, muitas vezes, é uma referência da maneira como não se deve fazer jornalismo. Isto é, como se coarta a liberdade de expressão. Eu, como escrevi no prefácio deste livro, pude ser testemunha privilegiada dos problemas que um jornalista que não cede a pressões, que não obedece a recados, defronta quando faz uma investigação jornalística séria. Eu costumo dizer que o preço em Portugal de se fazer uma investigação jornalística séria normalmente é o despedimento. Depois há dois tipos de jornalistas, os que se calam e os que não aceitam esse estado de coisas e decidem falar. Felizmente há jornalistas que não se calam e por isso eu penso que este livro é muito útil, não apenas do ponto de vista da discussão dos problemas que aborda, mas também do ponto de vista de mostrar que é possível, em Portugal, exercer a liberdade, independentemente das pressões, independentemente dos interesses, porque existem muitos direitos fundamentais que é preciso respeitar. E um deles é o direito dos cidadãos saberem a verdade sobre as decisões do poder político. Voos Secretos CIA nos bastidores da vergonha é mais do que um livro. É uma história verídica de espiões, segredos de Estado, serviços de informações, polícias, governos, políticos, crimes, mentiras e omissões. Os portugueses têm direito à verdade sobre este dossiê, sobretudo no momento em que o Ministério Público se prepara para divulgar as conclusões do seu inquérito criminal. A democracia é, assim, uma versão oficial e um contraponto, uma versão independente, escrita por um jornalista que dedicou os últimos 7 anos a escrutinar a atividade e o funcionamento dos serviços de informações. A eleição de Barack Obama é um sinal de esperança. Um sinal de esperança de que não voltarão a repetir-se os erros da administração Bush. As primeiras decisões do novo presidente são claras. O encerramento de Guantánamo e Abu Ghraib, bem como, e muito importante, o encerramento das prisões secretas da CIA na Europa. É neste contexto que eu pretendo que este livro seja um elemento para a descoberta da verdade do que se passou em Portugal. Quais foram os voos da CIA que passaram por Portugal? Quem foram os prisioneiros que passaram por território português a caminho de Guantánamo? Nos bastidores dos mídias, do Governo e da Justiça, também se passou muita coisa longe dos olhares públicos e longe dos holofotes da imprensa. É isto que reflete também o livro Voos Secretos nos bastidores da vergonha. Através de documentos classificados, de formulários de tráfego aéreo
e das listas de centenas de voos que passaram Portugal, eu pretendo também demonstrar com este livro que só uma gigantesca operação, com conhecimento por ação ou omissão do governo português e das autoridades portuguesas, teria permitido que tudo tivesse acontecido. A conclusão deste livro é simples. Não acredito, acho impossível, que as autoridades portuguesas, o governo, os serviços de informações e as polícias não soubessem ou sequer desconfiassem do que se estava a passar. O livro de um jornalista não podia deixar de falar da comunicação social. Faço críticas veementes sobre o tratamento noticioso que a imprensa portuguesa tem dedicado a este dossiê. Mas nestas páginas deixo uma mensagem de esperança, porque há outros jornais que têm feito uma investigação notável. Falo do jornal espanhol El País. Mas também falo neste livro de um magistrado italiano, procurador Spataro, que foi capaz de conduzir e identificar 24 agentes da CIA que participaram no rapto de Abu Omar. Há livros que nos fazem sonhar, até nos fazem viajar no tempo e no espaço. Há outros que nos interpelam em relação às liberdades individuais e à defesa dos direitos humanos. É este o livro Voos Secretos da CIA nos bastidores da vergonha.